Olá, bem-vindo ao Capital Natural. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa inquietante da semana passada sobre a crise da masculinidade ou masculinidades. Fique com a gente para saber mais sobre como isso vai impactar e já está impactando a nossa vida. Como o mercado de trabalho e também as instituições da sociedade observam essas rupturas, é o que nós vamos comentar agora no primeiro bloco. Continuamos a conversa com o professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e que atua no grupo de pesquisa, opinião pública, marketing político e comportamento eleitoral da UFMG e coordenou também o Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo, e Lucas Noura Guimarães, gestalt terapeuta pelo Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, doutor em Direito pela Faculdade Livre de Berlim e um dos idealizadores do projeto Percorrendo Masculinidades. Vamos continuar então, porque no programa passado a gente falou sobre as taxas de mortalidade dos homens por violência e suicídio também, mas não apenas sobre esses assuntos, que os homens morrem mais cedo que as mulheres. Também é notório que os homens vão muito menos, por exemplo, aos médicos, vão muito menos do que as mulheres, ou procuram apenas quando estão naquele ponto do colapso. Vamos discutir isso nesse programa. Senhores, bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Como as instituições observam essas rupturas das masculinidades? Bom, eu acredito que elas vêm, algumas contribuem, né, fomentando esse debate, mas a sua maioria tende a vir a reboque das mudanças, né? Se a gente pegar a legislação, por exemplo, que é um fator importante que poderia contribuir mais para promover mudanças. Se a gente pegar um ponto sobre a questão da licença paternidade, né, no Brasil, ela é de 5 dias, né? Então, você tem muitos homens hoje querendo ter um papel mais ativo nessa questão da paternidade com as crianças pequenas. Agora, como é que você vai se envolver profundamente nessa atividade tão importante de cuidar do bebê recém-nascido se você tem 5 dias de licença, né? Versus 4, 5 meses que algumas empresas dão, e às vezes férias para a mulher, mais 6 meses das mulheres. Quer dizer, esse tipo de desequilíbrio não contribui. Seria muito bom se a legislação mudasse, né? Algumas empresas vão tomar iniciativas próprias e vão fazer, né, pegando agora uma outra questão, empresas que começam já há um tempo, têm atentado para a importância da diversidade dentro das suas equipes, né? Então, podem estar atentas na seleção de masculinidades variadas também, não pegar só aquele tipo de homem hegemônico. Agora, isso não deveria depender somente da iniciativa, né, dessa ou daquela empresa que tem uma compreensão mais avançada sobre esses temas, né? Poderia vir com uma ajuda maior também da legislação se o nosso poder público legislativo atentasse mais para a importância desses temas. Vou trazer um exemplo. O ministro do Meio Ambiente japonês tirou, no fim do ano passado, 2 semanas, anunciou que ia tirar 2 semanas de licença paternidade e foi o primeiro membro do governo a tirar licença paternidade. E ele optou por 2 semanas porque disse que menos tempo do que isso não seria possível ficar com o filho pequeno dele. Foi uma ruptura que veio de baixo para cima. Alguém resolveu tomar essa atitude. Mas e quando ela vem de algum momento de cima para baixo, as empresas chegam a pensar dessa forma e as demais instituições também? Eu acho que foi aqui no estado, não sei se foi Prefeitura de São Paulo ou no estado de São Paulo, que criou-se a tal da empresa cidadã, e um programa onde algumas empresas localizadas aqui em São Paulo aderem, e isso implica em maior prazo para licença maternidade, maior prazo para licença paternidade. Eu, particularmente, acho louvável a iniciativa, mas o tempo das licenças ainda é pequeno, face ao que o recém-nascido precisa de contato, de proximidade com seus pais. Além disso, existe, na minha visão, uma armadilha nessa busca por igualdade nos postos de trabalho, nos cargos de trabalho, né? É um pleito válido de que mulheres ocupem cargos de chefia, cargos de decisão, nível C de empresas, etc. Mas eu ainda faço uma pergunta prévia. Isso serve ao quê ainda, né? E ainda serve a um sistema econômico onde precisaremos de mulheres ou homens mandando, hierarquizando a estrutura dentro do trabalho. Então, apenas troca-se homens dominadores no seu trabalho
homens chefes por mulheres chefes, mulheres dominadoras, né? E meio advocatício, meio empresarial, é comum vermos mulheres com esse perfil um pouco mais imbuído de algumas características normalmente vistas em homens, né? Dominação, firmeza, eficiência, foco, que na verdade são características que o mercado pede, muito mais de serem exclusivos do homem ou da mulher. A gente falou no último programa sobre uma pesquisa que mostrou que 6 em cada 10 homens sofrem de algum distúrbio emocional. Falamos também sobre violência, sobre feminicídio, sobre a Lei Maria da Penha. E agora eu queria voltar a esse tema que é pesado, mas para falar sobre isso dentro do ambiente terapêutico. Os homens morrem mais do que as mulheres e a taxa de suicídio também é maior. Por quê e como isso é discutido dentro do ambiente terapêutico? Bom, homem que é homem não precisa de médico, né? Homem que é homem não precisa de um terceiro dizendo o que fazer, como cuidar. Então, acho que tudo parte um pouco dessa premissa, dessa ideia de que eu me viro sozinho, né? Isso aqui não é nada. Existe um menosprezo pelo corpo, uma pouca importância no autocuidado, né? E isso vai acabar levando a doenças físicas, do corpo físico, mas também doenças psíquicas, dentre as quais a depressão é um bom exemplo, né? Então, o ambiente terapêutico, o setting terapêutico, funciona muito para fazer furo nesse discurso, nessa ideia de que homem precisa sim se cuidar, você precisa se ouvir, ouvir conselho, é algo importante, principalmente de pessoas mais velhas, pessoas mais sábias, pessoas com outros saberes diferentes do seu. Então, é difícil homens reconhecerem que precisam de cuidado, que estão em situações beirando colapso nervoso, colapso mental, síndrome de burnout, estafa no trabalho. Então, como o ambiente, a terapia serve muito para ajudá-los de uma forma acolhedora e segura, a conscientizá-los de que eles precisam de cuidar de si. O exame do toque, por exemplo, que é um exame que os homens devem fazer anualmente, ainda tem uma incidência alta de homens que não fazem esse tipo de exame por puro preconceito, né? Sim, existe a ideia de que se um médico realizar esse exame e penetrar com o dedo no meu ânus para verificar a minha próstata, eu magicamente vou me tornar homossexual. E como se isso fosse uma questão muito grave, um problema, como se a opção como se a minha escolha sexual não tivesse na minha mão. Como um terceiro, um médico, magicamente me tornaria homossexual só por meio do exame. Então, ainda é sim fruto de bastante preconceito e nisso a saúde do seu próprio corpo vai sendo relegada. Gustavo, e é um caminho para essa vida mais saudável que passa por esse diálogo com essas masculinidades? Eu acredito que a educação é a grande questão, porque as famílias sempre vão reproduzir um conjunto de tradições, de crenças, os pais tendem a ser menos escolarizados que os filhos, né? A gente ainda vem avançando na escolarização da população. Então, o papel da educação pública, num país em que o ensino básico, né, que inclui o fundamental e o médio, ele é obrigatório, eu acho que é crucial para que essas concepções, essas percepções mudem, né? Por isso, vejo com muita gravidade quando a gente tem gente hoje no Ministério da Educação querendo barrar o que se chama de ideologia de gênero. Não existe uma coisa chamada de ideologia de gênero, existem questões de gênero que têm que ser conversadas, que vão aflorar, porque as crianças crescem, os hormônios aparecem e a sexualidade vai vir à tona, e isso tem que ser conversado. Como que vai se lidar com essas sexualidades que se manifestam de forma variada? Né? Fingir que isso não existe, que não é um problema, e que conversar sobre isso vai levar este ou aquele para tal ou qual escolha ou caminho, sequer são escolhas, né? As pessoas têm uma orientação que se chama de uma orientação, uma tendência a gostar de pessoas do mesmo sexo, do sexo diferente, eventualmente de ambos, né? Então essa hetero, homo, bissexualidade, ela não vai ser ensinada por ninguém, ela vem de cada um.
né? E tratar sobre isso, evitar conflitos, bullying, né? E etc., é muito mais saudável do que funcionar como se essas questões não fossem aparecer. Elas vão aparecer. E não é nenhum governo, nenhuma lei que pode impedir isso. Ao contrário, ganharemos muito mais se tivermos políticas claras a esse respeito e podendo conversar abertamente e com tranquilidade, etc., que cada um no seu momento, né, sem adiantar questões que não estão postas naturalmente para cada idade, mas que cada um na sua idade vá colocando as suas dúvidas, suas questões e tenham professores preparados para moderar esse tipo de conversa, né? Dessa forma, a gente encerra o primeiro bloco dessa nossa conversa sobre masculinidades nesse programa Capital Natural, que a gente já começou na semana passada e segue no programa de hoje. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural. O debate de hoje é sobre a crise da masculinidade. Estamos com o professor de Ciências Sociais da USP, Gustavo Venturi, e o gestalt terapeuta Lucas Noura. Nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre o assunto tratado no bloco anterior, com relação à formação da masculinidade, do conceito hegemônico de masculinidade e como ela influencia o conceito do ser homem do hoje em dia. Assunto do qual a gente vem tratando desde o programa passado. Gustavo, Lucas, queria relacionar a violência à questão educacional também e ao consumo, por exemplo, de pornografia. Elas estão diretamente ligadas? Esses temas estão diretamente ligados? Eu diria que sim, na medida em que a pornografia majoritariamente vista e consumida hoje objetifica a mulher e acaba, por fim, incentivando a cultura do estupro. Então, sim, está bastante relacionado com violência e vem gerando nos adolescentes, inclusive, um desinteresse por sexo, né? Porque se fazer sexo é aquilo que eu estou vendo na pornografia, eu não vou conseguir performar aquilo, né? Eu não vou ter uma ereção de horas, o meu corpo não é o mesmo corpo daquele ator. As mulheres com quem eu lido na minha vida não estão tão disponíveis e tão abertas como a mulher que eu vejo no vídeo pornográfico. E isso é fonte de bastante frustração, bastante angústia. Então a gente vê adolescentes com disfunção erétil, com ejaculação precoce, problemas que eram tidos numa fase posterior, vem acontecendo já com pré-adolescentes em seus primeiros contatos sexuais. Isso muito em razão, acredito eu, pelo consumo precoce de uma pornografia que distorce o que é o sexo, o que é a relação afetiva entre duas ou mais pessoas. O questionamento da sexualidade também está ligado a esse consumo, Gustavo? Bom, eu acho que o questionar a própria sexualidade, na medida em que né, os jovens vão crescendo, talvez seja um processo natural, não é? Não sei se o consumo de pornografia exacerba essa questão ou não. A verdade é que existe pouco espaço para esse questionamento, né? Uma pressão, como já foi comentado no outro programa, uma pressão forte para a definição, né, das identidades de gênero. Uma pesquisa que fizemos lá na Perseu Abramo também, sobre que o tema geral era homofobia no Brasil, medimos manifestações indiretas de homofobia. Então, o que chamou atenção é que nos garotos de 16 e 17 anos, a taxa de homofobia era mais alta do que nos que eram um pouco mais velhos depois que chegavam perto dos 30. Depois ela voltava a subir com a idade, entre os mais velhos era bem alta. Mas por que nesse grupo de jovenzinhos, e nos meninos, e não nas mocinhas, sim nos mocinhos, era muito alto, né? A hipótese é justamente essa, uma pressão muito forte naquele momento da adolescência ainda, que é um momento de descoberta, de indefinição, mas para que haja um posicionamento logo e em que sentido? Em direção à masculinidade hegemônica. O homem é macho, é hétero, etc., é dominante e tudo mais. Agora, não sei se a pornografia em si, ela provavelmente reforça nesse sentido que o Lucas dizia, porque os papéis que aparecem ali do homem e da mulher também são muito nessa tônica, né, da dominação do homem sobre a mulher, na própria relação à mulher objetificada, como ele disse, né? Então é possível que cumpra um papel aí nisso também. E há muitos grupos aqui no Brasil
para a discussão da masculinidade com relação aos homens formando esses grupos e discussões que podem demorar sessões, 10, 15 sessões para essa discussão, e que trazem um resultado importante. Que tipo de resultado é esse? Onde é que esse resultado se comunica, por exemplo, com o restante da sociedade? E quem são esses homens que procuram essa ajuda, esses grupos terapêuticos? Os grupos terapêuticos, grupos reflexivos, que a gente chama também, eles começaram a pipocar bastante nessa última década, agora com um pouco mais de força. O Papo de Homem, com o documentário O Silêncio dos Homens e outras iniciativas, tem um papel bem importante em disseminar essa ideia de que é ok homens falarem sobre si, é possível, existe um espaço para homens falarem das suas questões internas, das suas angústias, criar espaços onde isso cabe. Antigamente isso não cabia, né? Estamos tentando criar espaços onde esse tipo de questionamento é possível, né? Procuram a gente mais homens com mais acesso à informação, homens que sofrem bastante no mercado de trabalho, no sentido que eu coloquei nos primeiros blocos do programa. São homens já com um status social e um status econômico relativamente estáveis, bens de vida, entre aspas, e que ainda assim não estão felizes, não estão satisfeitos, não estão felizes nas suas vidas, né? Procuram esses grupos para falar de si, desabafar, só que tem algumas armadilhas nesses grupos, e eu gosto de trazer isso porque é muito comum para a gente falar. O falar a partir do cérebro, criar raciocínios, ideias, falar de um ideal, isso para a gente é muito comum e é o domínio da mente que a gente vive cotidianamente. Falar das emoções, perceber como isso te toca, ou atuar com base no instinto, na intuição, isso já é uma outra esfera. Alguns grupos entram por essa via, com uma proposta um pouco mais vivencial e rompe com esse lugar de homens que criam discursos bonitos nesses grupos reflexivos, mas ainda não lavam a louça em casa, por exemplo, né? Então, como também dá mais uma torcida nesse movimento, fazendo com que homens aprofundem um pouco mais no seu trabalho interno. Agora, uma parte dos grupos também surgiu em função da própria lei Maria da Penha, né, que tem entre as suas, aspas, penalidades, né, que homens que cometeram certas violências têm que passar por uma quantidade, não lembro bem, 20 sessões, uma coisa longa, de várias semanas realmente, né? E os relatos são, muitas vezes, o homem chega lá bastante contrariado, né, de ter que fazer aquilo, que saco, vai lá, afinal uma pena, ele está sendo obrigado pelo juiz e tudo mais, ou pela juíza, mas de haver uma transformação efetiva ao longo do tempo, né, por serem grupos de reflexão, quer dizer, de parar um pouco para pensar o que estava fazendo de fato, né, e desnaturalizar aqueles comportamentos que eram tidos como normais, né? Eu acho sintomático aquela expressão de dar um corretivo, né? Sim. A ideia tem um componente pedagógico aí, né, na história, você achar que você vai ensinar o filho ou a mulher batendo, né? Tem uma ideia de que tem uma responsabilidade para educar o outro. Vou dar uma lição. Vou dar uma lição, né? E é óbvio que não é por aí, né? Que não é por nenhum caminho de violência física que essas lições efetivamente chegam, a não ser ensinar a cometer violências também nas suas relações futuras, né? Então, muitas vezes, só o ser posto num grupo onde todos fizeram algo parecido e começar a falar a respeito disso, começar a se enxergar, a ver num no lugar do outro, né, acaba tendo, ao que tudo indica, um papel importante. Parece que o grau de reincidência na violência doméstica de homens que passaram por esse tipo de grupo, ou que passam, é o inverso de quem não passa, né? Quem não passa, a grande maioria vai reincidir, e quem passa, a minoria reincide, a maioria não incide novamente. Pelo menos alguns resultados aí que eu tive acesso. Então, uma parte dos grupos vem não de homens que tiveram a iniciativa de ir e buscar terapeutas, mas sim também por força da lei.
o que parece ser, eu não saberia dizer qual é o tamanho nesse momento, né, de quantos grupos no Brasil tem por aí, mas que há várias organizações trabalhando e atendendo essa demanda, sim há. Dessa forma, a gente encerra o segundo bloco do Capital Natural de hoje, tratando de masculinidades, e eu volto já para contar mais sobre isso. Até já. Capital Natural está de volta para debater a crise da masculinidade, hoje com o professor de Ciências Sociais da USP, Gustavo Venturi, e o gestalt terapeuta Lucas Noura. Senhores, como podemos conhecer mais o trabalho de vocês, tanto o Gustavo na área acadêmica e o Lucas na terapia? Bom, eu e um colega, o Ataliba Benaim, a gente toca o Percorrendo Masculinidades, né, que é um grupo terapêutico que ocorre no Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, aqui em São Paulo. E a gente está com vivência, a gente chama de jornadas, voltadas só para homens, são grupos, em que a gente vai tratar a relação entre esse homem e o seu pai, ou a figura paterna, e entre esse homem e a sua mãe, ou sua figura materna. A gente entende que essas duas primeiras relações é onde está todo o caldo terapêutico que a gente precisa para fazer furo nessa masculinidade hegemônica, onde a gente pode trabalhar o homem em crise, né? Então a gente está com as inscrições abertas e vai acontecer aqui em São Paulo. Gustavo. Bem, meu trabalho está mais no campo acadêmico, né? Eu dou aula lá na Universidade de São Paulo, na pós-graduação de Sociologia, onde trabalho com marcadores sociais de diferença, né? Entre eles sexualidades, gênero. E também tenho assessorado diferentes organismos, né? A própria ONU Mulheres, no programa He4She, né? Nós demos assessoria para eles nessa discussão. Papo de Homem, enfim, a USP Mulheres, também que veio para trabalhar essas questões de gênero dentro da universidade. E minha contribuição está mais nesse campo das pesquisas, né? E eventualmente de análises e de produção a respeito. A nossa conversa começou tratando de masculinidades como um dos temas mais comentados em redes sociais, por exemplo, ao longo do ano de 2019. Vocês acreditam que esse tema também continuará por 2020, 2021 e pelos próximos anos? E mais, será possível ter um mundo ou imaginar um mundo sem a tal masculinidade tóxica? É correto usar esse termo também? Olha, Pablo, eu diria que essa discussão veio para ficar, né? E que vai continuar crescendo, mesmo que muita gente não goste disso e ache que isso não deve ser tratado. Porque são transformações do cotidiano que ainda estão longe, né, de atingir um pé de igualdade entre homens e mulheres, na divisão de trabalho, de tarefas, de recompensas, de méritos e tudo mais. E eu não acredito que as mulheres vão voltar atrás. Então, cabe aos homens encararem essa realidade, né, e entrarem cada vez mais, porque acho que quanto menor, digamos, for a resistência, melhor pode ser a nossa contribuição e mais rapidamente, talvez, chegar a essa utopia de uma sociedade onde não haja desigualdades, né, não só de gênero, mas como tantas outras que atravessam a sociedade brasileira. Eu sou otimista nesse sentido, eu acho que podemos sempre avançar nessa direção. Quando chegaremos lá, acho que não dá para dizer, mas são tendências inexoráveis, porque eu acho que, de modo geral, os seres humanos, conforme vão adquirindo uma consciência de direitos, dificilmente voltam atrás. Claro que sob pressão, sob repressão, né, com falta de democracia, isso pode dar passos atrás, a história é cheia de exemplos dessa natureza, mas não em sã consciência, e acho que esse crescimento dessa noção de direitos, ele tende a se ampliar cada vez mais. Como o Gustavo falou, eu acho que o tema veio para ficar mesmo e não vai sair tão cedo, até porque à medida que essas pequenas ilhas de discussão e de grupos começam a surgir, os oceanos ao redor começam a se recrudescer mais. Então a gente ainda vê muita resistência. Então, se ainda há resistência com tamanha força no ambiente político, no ambiente social que nos cerca, é sinônimo de que a discussão ainda precisa ser aprofundada um tanto. E eu acredito que ainda há muito a ser feito.
mas também sem esquecer dos pequenos passos que já foram dados, né, para não entrar num raciocínio de que a luta não vale a pena. Né? Lucas Noura, Gustavo Venturi, muito obrigado aos dois pelas reflexões e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Até a próxima. E o programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, o professor Gustavo Venturi, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que atua no Grupo de Pesquisa Opinião Pública e Marketing Político e Comportamento Eleitoral e coordenou o Núcleo de Opinião Pública da Fundação Perseu Abramo. E Lucas Noura Guimarães, Gestalt terapeuta pelo Instituto Gestalt de Vanguarda, Cláudio Naranjo, doutor em Direito pela Faculdade Livre de Berlim e um dos idealizadores do projeto Percorrendo Masculinidades. Acesse as nossas redes sociais, veja os nossos vídeos também por lá, comente, envie sugestões, participe sempre do programa. Eu sou Pablo Ribeiro, espero até a próxima.